Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus, mas que podem ter o privilégio e o prazer de conhecer o Senhor da Glória. Quando eu falo, amados, que daqueles que não conhecem Jesus, eu estou me referindo àqueles que só ouviram falar de Jesus, mas não estão inseridos na videira, não estão inseridos nele, não estão fazendo parte dos prodígios, das maravilhas do Deus Altíssimo, que dá a mim e a você a oportunidade da salvação e a oportunidade da vida eterna. Que eu e você possamos compartilhar desta palavra poderosa, recebê-la e discernir o que o texto, o que a palavra quer dizer a mim e a você. Toda vez, amado, que eu declaro a palavra, toda vez que um líder espiritual declara a palavra primeiro tem que falar com ele, fala com ele. Mas a palavra não é entronizada, não é declarada simplesmente como de qualquer forma. Ela deve tocar as nossas vidas para que, da mesma forma que Deus ministrou ao nosso coração, Ele possa ministrar ao seu coração e fazer algo poderoso no momento oportuno. Amém? Eu quero compartilhar, está no livro de Neemias, um grande homem, uma grande história, uma grande verdade absoluta de um homem que, temente a Deus, que em determinado momento decidiu deixar o seu conforto, a sua zona de conforto, aonde vivia, para que fosse estabelecido um propósito tremendo de Deus na história da nação de Israel, em Jerusalém. Eu quero compartilhar os primeiros versículos do capítulo 1, do versículo 1 a 7, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje te faço na tua presença, de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. Olha que coisa tremenda, amados. Que texto tremendo. Vou ler o versículo 7 também. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardados os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Amados, desse ponto, Neemias, a palavra no capítulo 1 deixa claro o que Neemias recebeu de informação, o que Neemias se propôs a fazer e o que Neemias buscou a Deus. Havia uma necessidade. Neemias ouve uma declaração daqueles que vieram de Jerusalém e viram aqueles que não estavam, que não foram levados cativos e ficaram em Jerusalém. A palavra de Deus diz que eles estavam em extrema miséria e abandonados. E os muros de Jerusalém derribados e as portas queimadas. Isso afligiu o coração de Neemias, como nós, quando recebemos uma palavra, amados. Quando há algum parentesco, algum ente querido, ou até mesmo um amigo, um irmão em Cristo, que você recebe uma palavra de que ele saiu do contexto da palavra de Deus, se apartou de Deus e voltou ao submundo, seja das drogas, da bebida, da prostituição, se apartou totalmente de Deus, está vivendo uma vida miserável, uma vida condenável.
E quando nós ouvimos isso, amados, como Neemias ouviu, ele ouviu que aquele povo estava em extrema miséria, em extremo desprezo, ou seja, desprezado pela sua própria nação. Isso ardeu ao coração de Neemias, ao ponto dele chorar. Ele pranteou, ele chorou, ele jejuou e ele orou ao Senhor. Havia um propósito tremendo. No decorrer da trajetória do livro de Neemias, fala que ele era copeiro do rei. E sendo copeiro do rei, ele tinha alguns privilégios, amados. Ele vivia no palácio, ele comia dos manjares do rei, ele bebia daquilo que o rei bebia. Ele tinha uma vida muito boa, amados, aos preceitos e aos olhos humanos. E de repente Neemias se propõe, num propósito tremendo, vai diante do rei, o rei vê a sua face, porque eu conhecia, via Neemias todos os dias. O que aflige a tua face? Porque está diferente. Se está assim e não está doente, o que aflige o teu coração? E Neemias revela ao rei o que afligia, e o rei o libera para estar num propósito de Deus tremendo e poderoso, a qual era declarado a restauração dos muros derribados, a colocação das portas que estavam queimadas e o maior disso, reedificar, restabelecer o reino de Deus naquela nação que estava assolada, que estava dizimada e que estava em pleno desprezo e miséria. E na trajetória de Neemias ele vai, olha os muros de Jerusalém, olha as portas derribadas, olha o povo, o que estava passando. E de repente no capítulo 6, amados, vem algo tremendo. Nessa trajetória ele estabelece pessoas para ajudá-los, para reconstruir os muros, as muralhas de Jerusalém, a qual outrora era ostentação, era algo grande, algo que protegia Jerusalém dos seus inimigos, uma muralha muito grande, muito intensa, e qual ele conseguiu restabelecer e fazer com que todos vissem que Deus estava com ele. Mas no decorrer disso, amados, vieram pessoas tentando reduzir, tentando matar, tentando paralisar Neemias. E no capítulo 6 fala algo tremendo. Fala assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem encontrar-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentaram fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo algum não poderei deixar. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Amados, Neemias, um homem conforme as diretrizes de Deus, sempre terá discernimento. Se você está caminhando com Deus, homem e mulher, conhece os preceitos da palavra de Deus, está encharcado, a palavra de Deus está entronizada em você, você está buscando Deus, certamente Deus te revelará, o próprio Espírito Santo de Deus que habita em vós, falará para você o que está acontecendo e você terá discernimento. Nesta hora, Neemias tem o discernimento do que aconteceu, do que estava para acontecer, porque os seus inimigos se levantaram. Haverão pessoas que entrarão no teu contexto que você está vivendo e vão declarar que não vale a pena seguir porque você não tem valor nenhum, que você não pode, que você não tem força. Quem é você para conduzir esta grande obra a qual Deus estabeleceu? Da mesma forma que fizeram com Neemias, levantarão homens e mulheres contra você e falarão: quem é você para dizer que pode alcançar isso? E você pode ter autoridade em Cristo Jesus e declarar: eu confio no meu Deus. O que Deus estabeleceu como um propósito será declarado, será executado para a glória dele, para o louvor e honra do nome dele. Neemias sabia o que estava prestes a acontecer. Estes homens que não reconstruíram os muros de Jerusalém, que não colocaram as portas queimadas e não ajudaram o próprio povo, a própria nação, estavam inconformados, porque Neemias veio para reformar, para restabelecer a glória de Deus naquele lugar. Mas esses homens confrontaram dizendo: como pode você vir de fora? Como pode você achar que pode
a acertar as coisas se nós estamos aqui há tanto tempo e não fizemos? Da mesma forma que eu e você podemos nos levantar como atalaias, como remanescentes de Deus, Neemias levanta-se num tempo oportuno para restabelecer um propósito tremendo do reino de Deus. Não é um projeto, um simples projeto. O projeto veio depois, porque havia um propósito tremendo, a qual era restaurar os muros derribados, as portas queimadas e restaurar a vida do povo de Israel. Mas esse propósito, amados, depois vieram os projetos, a qual Neemias circula todas as muralhas de Jerusalém e traça uma estratégia para reavitá-las, para reformá-las. Então, amados, na minha vida e na tua história de vida, haverá um propósito tremendo, para que depois tenha os conceitos dos projetos, mas eu e você precisamos entender que levantarão pessoas contra mim e você nessa trajetória. Isso é uma realidade absoluta. O que eu preciso estar firmado é na rocha, no Senhor, para que quando Deus consentir que eu permaneça nesta grande obra, como eu e você temos, amados, do poder do Evangelho de Jesus, de proclamar esse Evangelho de Jesus. Certa vez, estes homens anunciarão, e a palavra de Deus diz no versículo 15 em diante: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Eliú, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito. Em algumas versões fala, decaiu o seu semblante. Pelo próprio conceito, porque reconheceram que por intermédio ou intervenção do nosso Deus é que fizemos esta grande obra. Que coisa poderosa, amados. Amados, Deus não faz com que você seja exaltado, eu e você. Ele faz com que o nome dele seja refletido em vós, em nós, para que o nome dele seja exaltado. Quando uma grande obra é completa na minha e na tua vida, quando uma grande obra do propósito de Deus é feita na minha e na tua vida, é para que pessoas entendam que esse Deus poderoso que eu e você servimos esteve com nós em todo o tempo. E o propósito dele, inabalável, poderoso, um propósito do reino foi estabelecido para que fosse cumprido. E através disso, eu e você temos autonomia, autoridade, discernimento espiritual para caminhar nessa trajetória de vida eterna e declarar: eu sei em quem tenho crido, eu confio nesse Deus, e todos verão que Deus estabeleceu e Deus esteve no pleno controle, porque ninguém poderia prestar uma grande obra como Neemias prestou, ou ninguém como eu e você podemos prestar uma grande obra para uma cidade, para vidas de uma cidade, aqui em Alto Araguaia, ou Rita do Araguaia, ou nas cidades adjacentes. Nós não podemos fazer um grande propósito, um grande projeto, se Deus não estabelecer. Mas quando Ele estabelece, Ele dá a mim e a você força, vigor, discernimento. Ele dá a nós sabedoria para conduzir uma grande obra. E se eu e você entendemos como Neemias entendeu, certa vez eu e você, em alguns momentos, nós vamos ter que renunciar coisas por amor ao Evangelho e por amor ao propósito de Deus na minha e na tua vida. E se eu e você fizermos isso, amados, certamente o Deus soberano, o Deus poderoso que conduziu a vida de Neemias, é o mesmo Deus que conduzirá a nossa vida e estabelecerá princípios poderosos do reino de Deus, para que eu e você sejamos cheios da presença de Deus e podemos concluir a grande obra que Deus começou na minha e na tua vida, para a glória dele, para o poder dele ser aperfeiçoado na minha e na tua fraqueza. Amados, que você receba essa palavra como Neemias, que deixou a sua zona de conforto, que deixou tudo aquilo que parecia agradável e foi para uma grande obra a qual Deus estabeleceu no coração de Neemias. Certamente Ele já estabeleceu no meu e no teu coração uma grande obra. Confie nele, permaneça fiel a Ele, permaneça na sua fidelidade e Ele te abençoará e te ajudará em todo o tempo para a glória dele. Que a graça, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a minha e com a tua vida, em nome de Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.